Oi, crianças! Tudo bem? Então, vamos de novo de aula de história, tá? Vamos dar um pause e vamos pegar o livro de história, tá bom? Pegaram? Tá bom, então vamos lá. Olha o nosso livro de história. Vamos abrir na página 66. Vamos continuar de leitura e vamos continuar também falando sobre as ruas, tá? Abriram na página 66? Aqui, ó, página 66 e página 67. Vamos lá? Nas ruas, marcos de memória. Não é apenas no nome que as ruas revelam sua ligação com a história da comunidade, do bairro, da cidade, do estado ou do país. As construções de uma rua também são registros da época em que foram feitas. Assim, é possível observar que algumas ruas e avenidas apresentam construções antigas, preservando as características do passado. Outras ruas, por sua vez, contam com casas e prédios antigos ao lado de construções mais atuais. Quem já ouviu falar nos jornais, uma determinada cidade foi tombada como patrimônio histórico? Isso. Por que patrimônio histórico? Porque aquela cidade, ela tem muitos prédios antigos, porque aquela cidade tem muitas ruas antigas. Então, o governo daquele determinado local, o governador daquele determinado estado, ele resolve manter aqueles prédios, ele resolve manter aquelas ruas para que aquela cidade tenha a sua história a contar. Isso mesmo. Por quê? Porque cada local tem sua história. Então, quando resolvem contar a história daquela cidade, aí eles vão lá, tiram a foto, ou então levam os visitantes para conhecer aquele local. Olha, esse local aqui tem a história daquele determinado ano, ou então daquela determinada década, certo? Daquele determinado século. Aí então eles falam que é um patrimônio histórico daquela cidade. Então, por isso, cada local tem a sua história. A cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, preserva algumas características de quando a cidade foi fundada. Nos anos de 1530, por exemplo, a estrutura das ruas, o calçamento de pedra e a fachada de algumas casas. Vocês podem observar isso aqui no livro de vocês, certo? Como eu falei agora há pouco, que o governo do estado procura cuidar desses patrimônios para quê? Para que a história da cidade procure ser preservada e que sempre possa haver visitantes, certo? É o turismo daquela cidade. Bem aqui mais embaixo, na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, está localizada o Palácio da Justiça, inaugurado em 1930. Olha só quanto tempo! Ao redor dessa construção, que tem quase 100 anos, é possível perceber a presença de construções mais atuais, ou seja, as construções mais modernas ao redor, e o palácio aqui está sendo mantido como uma construção bem antiga. E aqui na página 67, algumas construções são também monumentos históricos e devem ser preservadas. Mas você sabe o que são monumentos históricos? Alguém sabe? Isso mesmo, vamos ler aqui. Monumentos históricos são obras arquitetônicas ou esculturais que transmitem a memória e a história de uma época. Lembra que eu falei ainda agora há pouco? Coisas bem antigas lá atrás. Entender por quê, como e em que momento esses monumentos foram construídos pode contribuir para que as pessoas conheçam melhor a história de um lugar.
arquitetônicos são produzidas seguindo características estruturais e estéticas da época em que são construídas, certo? Olha aqui, a escultura Tocador Pífano, localizada em Olinda, é um monumento histórico escultural que foi construído em homenagem à cultura popular e aos pernambucanos. Em todo lugar sempre há uma escultura histórica ou um monumento histórico. Aqui, o Teatro de Santa Isabel em Recife é um exemplo de um monumento histórico arquitetônico construído há mais de 150 anos. Então, vocês entenderam que cada local tem uma história para contar? A história dos lugares se mistura com a história de vida das pessoas que passam por eles. Por isso, é comum guardar na memória lembranças sobre alguns lugares. Quando as pessoas compartilham suas lembranças, estão contribuindo para divulgar e preservar a história de um lugar. E eu vou compartilhar com vocês a história de um lugar muito lindo que eu conheço. Sim, eu conheço e conheço muito bem uma capital do nosso Brasil. Sim, São Luís do Maranhão. São Luís é a capital do Maranhão. Lá é uma ilha e ela é conhecida como um patrimônio histórico. As ruas são todas de calçamento histórico. A maioria dos prédios são prédios bem antigos. E depois vocês podem procurar no YouTube, coloquem assim, São Luís do Maranhão, e vocês vão observar que lá é uma ilha e vocês vão observar que os prédios são todos, a maioria histórica. É muito linda e vocês vão gostar de ver. Gosto muito daquele lugar, tá bom, crianças? Vou deixar na descrição do vídeo para vocês um vídeo sobre São Luís do Maranhão, uma capital histórica para vocês conhecerem, certo? Um grande beijo. Também vou deixar para vocês na descrição exercício de fixação. Um grande beijo e até a próxima!